Algumas pessoas me perguntaram lá no meu Instagram, @cap.maicon, se é verdade aquilo que o Imaginago falou alguns vídeos atrás, de que existiria uma animação sobre Piratas do Caribe com o passado do Capitão Jack Sparrow que até hoje nós não sabemos, e que essa animação só não existiu por causa do filme Piratas do Caribe. No caso, com Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra sendo produzido, a animação sobre o passado do Capitão Jack Sparrow não existiu, e também que o sucesso da saga acabou ofuscando e cancelando totalmente essa animação. Pois bem, olá rapazes, moças e uns e outros, o meu nome é Maicon Jefferson e seja bem-vindo para mais vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E, Imaginago, nós temos que conversar. Eu devo dizer que sim, eu acompanho o Imaginago desde os 10 primeiros vídeos. Talvez não desde o primeiro, mas do 10º eu tenho certeza. E em algumas vezes eu já ouvi ele falar que gostava de Piratas do Caribe. E isso me dava bastante alegria, porque o canal Galera Piratas do Caribe é focado somente em Piratas do Caribe. Então é óbvio que foi de grande alegria quando durante um vídeo eu vi que ele estava falando sobre Piratas do Caribe. Mas talvez a forma como ele falou tenha dado um pouco a entender algo que não é bem desse jeito. Então eu não tô aqui para apontar o dedo e desmentir, falar tu tava errado, moleque. Não, eu estou aqui para mostrar as produções que a atração Piratas do Caribe lá da Disney deu origem. E sim, a animação Piratas do Caribe não era uma delas. Hoje em dia muitas pessoas possuem canal no YouTube, mas antigamente as coisas que mais faziam sucesso eram os blogs. Até o canal Galera Piratas do Caribe ia ser um blog, mas eu achei que dava para fazer algo diferente. E é claro que com o sucesso de Piratas do Caribe, existiam vários grupos que davam ideias do que poderia se tornar Piratas do Caribe além dos filmes. E com isso a gente teve fanfics, como por exemplo a história sobre a filha perdida do Capitão Jack Sparrow, que muitos de vocês pedem para eu trazer no canal, e eu devo dizer que futuramente eu pretendo trazer. Algumas paródias mais 18 que acabam surgindo por aí e também vai fazer parte aí de um iceberg que eu pretendo estar fazendo futuramente. Alguns fanfilmes de Piratas do Caribe que retratam partes do filme que são apenas citadas, como por exemplo o abandono do Jack por parte da tripulação lá naquela ilha e depois do próprio Bootstrap Bill sendo amarrado a um canhão e disparado na água, e também os rumores de que Piratas do Caribe iria se tornar uma animação. Esses rumores realmente existiram? Sim, realmente existiram, mas não foram antes de Piratas do Caribe 1. O que o Imaginago fala nesse vídeo, que eu até vou deixar o link aqui na descrição, é que essa animação de Piratas do Caribe falaria sobre a origem do Capitão Jack Sparrow, já que o passado do Capitão Jack Sparrow nunca foi trabalhado em nenhuma mídia. Só que se você procurar aqui no YouTube, até como Livros Piratas do Caribe, você vai achar um vídeo deste canal falando sobre mais de 20 livros sobre a saga Piratas do Caribe, sendo que desses mais de 20, 13 são só sobre o início da saga do Jack. No caso, a sua transição entre a infância e a adolescência. E antes que alguém pergunte, sim, esses livros são canônicos do universo de Piratas do Caribe, trazendo não só o passado do Jack, mas também um pouco da tia Dalma, um pouco do Davy Jones, um pouco do passado do Will Turner, no caso da sua mãe e de seu pai. Então Piratas do Caribe possui alguma coisa sobre a história do Jack? Sim! E esses livros foram produzidos antes de Piratas do Caribe 1? Não! Porque o Jack Sparrow não era para fazer sucesso em Piratas do Caribe 1. Essa frase pode soar um pouco forte, então vamos remodular ela. O Capitão Jack Sparrow não era o protagonista em Piratas do Caribe 1. Piratas do Caribe 1, 2 e 3, o protagonista não era para ser o Jack, era para ser a Elizabeth e o Will. E isso eu já trouxe várias vezes aqui no canal. O Capitão Jack Sparrow foi construído inicialmente para ser apenas um personagem secundário que faria ali meio que uma amarra durante o filme que conectaria os pontos principais. No caso, auxiliando e guiando os personagens principais, Will e Elizabeth. Só que quando Johnny Depp foi escalado para fazer o Capitão Jack Sparrow, que sim, mais uma vez, o Capitão Jack Sparrow não seria interpretado pelo Johnny Depp, e sim por outros atores que foram cogitados antes dele, quando Johnny Depp colocou a sua mão no personagem e começou a fazer as modificações que ele queria no personagem Capitão Jack Sparrow, o personagem foi ganhando forma, foi ganhando estilo, foi ganhando presença, e com isso se destacou em meio a todos aqueles que estavam disputando para ser o personagem principal. Então não tinha como a Disney criar uma produção de Piratas do Caribe baseado no passado do Capitão Jack Sparrow antes de Piratas do Caribe a Maldição do Pérola Negra existir, porque o Capitão Jack Sparrow não era o Capitão Jack Sparrow antes do Johnny Depp entrar na produção de Piratas do Caribe. Tá bom, mas e esse boato de que Piratas do Caribe teria uma animação antes de Piratas do Caribe? Isso infelizmente foi um rumor que foi criado em um daqueles grupos que eu falei e que ficou tão atrativo para todo mundo que queria saber como era o passado do Capitão Jack Sparrow, que foi se popularizando cada vez mais, se tornando quase uma verdade. Então não existiria uma animação sobre o passado do Capitão Jack Sparrow antes de Piratas do Caribe 1, A Maldição do Pérola Negra existir, já que só depois que Johnny Depp
colocou a mão no personagem Capitão Jack Sparrow, fez as alterações e levou para o filme, é que o personagem Capitão Jack Sparrow começou a ser tão importante e tão icônico quanto nós conhecemos hoje. Mas existe sim uma animação da Disney que retrata Piratas do Caribe antes do lançamento de Piratas do Caribe 1, que possui o Capitão Jack Sparrow, a Elizabeth, o Barbossa e talvez até mesmo o Will Turner. Mas não é o que você está pensando e eu vou te explicar melhor no final do vídeo. Mas se a gente fosse traçar uma linha sobre as produções de Piratas do Caribe, a gente poderia dizer que antes de Piratas do Caribe 1 ser lançado, a ideia de filme sobre piratas já estava totalmente excluída das ideias das cabeças de todos os produtores. Isso porque teve um filme sobre piratas com uma pirata mulher protagonista ou algo do tipo, que acabou desapontando muitos e fez com que a trama, a ideia de piratas fosse quase que extinta do cinema. Foi então que pensou-se em ser criado um filme sobre piratas baseado na atração da Disney, com várias coisas, vários locais ali do parque sendo transformados em locais para o filme existir. E com isso não só serviria como um filme, como uma produção, mas também atrairia pessoas para o parque da Disney. E com isso, Piratas do Caribe 1, A Maldição da Pérola Negra foi lançado. Só que com o sucesso de Piratas do Caribe 1 veio a vontade de fazer mais dinheiro. E com isso, Piratas do Caribe 2 já estava no foco da Disney. Mas muito se falou daquele personagem, o Capitão Jack Sparrow, e que muitas pessoas gostariam de ver de onde que ele veio, qual era o passado dele, como que ele se tornou o Capitão do Pérola Negra, como que ele perdeu aquele navio, como que a origem dele de pirata interferia naquilo. Foi então que livros sobre Piratas do Caribe começaram a ser encomendados. E com isso, a história da infância / juventude do Capitão Jack Sparrow começou a nos ser apresentada com a saga Jack Sparrow, que mostra desde o seu encontro com Arabella, depois ele conhece o Fitzwilliam Pendleton III, Tumen, Jean, Constance, depois vem o Tim, depois vem o Bootstrap Bill, que era o William Turner. E assim vão as histórias de Piratas do Caribe com os livros, mostrando essa fase da infância e a juventude do Capitão Jack Sparrow com a sua primeira tripulação tripulando o Kraka. E conforme esses livros iam saindo e atraindo a atenção das crianças e jovens e adolescentes e até mesmo dos adultos, os filmes Piratas do Caribe, O Baú da Morte e Piratas do Caribe No Fim do Mundo saíam e atraíam mais e mais a atenção e a produção de mais produtos sobre Piratas do Caribe, popularizando outros livros de Piratas do Caribe, outras revistas canônicas com Piratas do Caribe e outras partes, trazendo aí sim o Capitão Jack Sparrow para os parques da Disney. Sabe uma coisa que poderia ajudar muito o canal é se você curtir esse vídeo e hypar ele. Isso porque o YouTube entende que mais pessoas podem gostar e quanto mais hypado, mais pessoas consomem esse conteúdo. Então se você puder, por favor, já agora, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e hypa ele para ajudar bastante aqui o canal, certo? Dito isso, bora pro resto do vídeo. Então voltando ao início do vídeo e sabendo que esse vídeo não vai chegar à mesma quantidade de pessoas que aquele vídeo alcançou, não, Piratas do Caribe não teria uma animação sobre a infância e a juventude do Capitão Jack Sparrow antes de Piratas do Caribe, A Maldição da Pérola Negra. Isso porque o Capitão Jack Sparrow só passou a ser o Capitão Jack Sparrow, ou melhor dizendo, o Capitão Jack Sparrow, quando Johnny Depp começou a fazer parte de toda a produção. E com isso, Jack Sparrow se tornou um dos, se não o pirata mais icônico atualmente em questão de filmes. Mas eu falei agora há pouco sobre uma animação que mostra esses personagens de Piratas do Caribe. Só que se o filme só sai depois, e depois do filme é que saem os livros, como é que existe essa animação? Pois é, meus amigos, é com muito orgulho que eu vos apresento a animação que eu falei sobre Piratas do Caribe. Isso não é uma animação que é feita para disponibilizar para as pessoas assistirem em casa ou algo do tipo. Isso, na verdade, é como se fosse um storyboard, uma adaptação meio que 3D do que seriam algumas das cenas de Piratas do Caribe. Para ver mais ou menos como é que ficavam, como é que iriam funcionar, a própria Disney produziu alguns desses para que eles soubessem, não, a câmera vai ser assim, essa cena vai ser assim, o personagem vai passar assim, tudo para ter uma ideia antes de ir para os sets de filmagem e para o mar aberto para gravar essas cenas. Então o que vocês vão ver agora não era para ninguém ter visto antes, quando os filmes eram apenas os DVDs, as fitas cassete e produtos desse tipo. Isso é um conteúdo a mais de Piratas do Caribe. É além dos extras, é além das cenas cortadas, é além dos erros de gravação. Isso aqui é o puro suco da produção de Piratas do Caribe. Talvez você se lembre que cena é essa, talvez não. Eu vou explicar mais ou menos quem é quem
E aí depois, conforme o vídeo for passando, a gente vai explicando melhor, tá? De início. Seria a ideia da Elizabeth e do Will Turner naquela cena em Piratas do Caribe, Uma Maldição do Pérola Negra, quando eles estão no Interceptor e estão sendo perseguidos pelo Pérola Negra. Tá? Vamos lá. Sabendo disso, olha só uma aceleradinha aqui, né? Essa cara da Elizabeth. Então, sabe quem é esse indo para um lado e para o outro? Tá, esse aqui, agora que a gente já sabe, é o Barbossa. Sim, esse aqui é a ideia do Barbossa para essa produção. Esse daqui que você está vendo é o Capitão Jack Sparrow. É a ideia, posso que dizer, meio inicial de como seria uma caracterização do Capitão Jack Sparrow sendo produzida pela Disney e tal. Então sim, isso aqui é a representação do Jack Sparrow, do Capitão Jack Sparrow naquela época. Perceba, ó, 23/8/2002, tá? Isso aqui me tira umas risadas. Aí eles vão avisar que avistaram um navio. No caso aqui é aquele momento onde o Jack vai falar pro Barbossa pra, vamos esperar um pouquinho, que aí a gente levanta a bandeira, eu vou lá e negocio o seu medalhão. E aí o Barbossa, sabe, Jack, é isso que fez você perder o Pérola. É mais fácil fazer com as pessoas ali quando elas estão mortas. O Interceptor jogando as coisas pra ver se consegue velocidade. Pérola passando. O Barbossa. As velas tudo em farrapo, o jeito que eles estavam representando, o navio super rápido na cena. Eu vou deixar o link para essa animação aqui no comentário fixado, mas sim, essa é a animação de Piratas do Caribe antes de Piratas do Caribe 1 ser lançado. Marca aqui o Imaginago nos comentários, por favor, para ele assistir esse vídeo. Um grande abraço se você, Imaginago, assistiu até aqui. Por favor, não fica bravo, sou um grande fã. E se você quiser consumir mais conteúdo sobre Piratas do Caribe, eu recomendo 2 vídeos para você. Nesse vídeo aqui eu falo sobre a ideia da Tia Dalma e se ela foi realmente capaz de trazer o Barbossa de volta dos mortos. E nesse segundo vídeo eu falo sobre o roteiro perdido de Piratas do Caribe 5, que acabou dando lugar aquilo que a gente conheceu, certo? Se você gostou do canal, por favor, não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo e tchau!